Imagine um decreto que ordenasse a morte de muitas e muitas pessoas. Na leitura de hoje, veremos isso na história do povo de Deus. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. Iniciamos hoje a leitura no livro de Esther, capítulos 1, 2 e 3. É muito interessante que nós temos um decreto, terrível decreto, que ordenava a morte de todos os judeus. E a razão era muito simples. Havia um homem chamado Amã que odiava os judeus e ele assessora o rei naquela época dizendo que ele deveria ordenar a morte desse povo que age diferente, que faz tudo diferente dos outros povos. Ou seja, exatamente o povo que vive de acordo com a lei do Senhor. E é interessante que esse livro, o livro de Esther, é exatamente um dos livros que não aparece em momento algum o nome Deus. Como que Deus permite que o seu povo agora enfrente esta crise sem precedentes da ordenação da morte de todos os judeus? Porque a lei dos medos e dos persas não se podia revogar. Apesar do livro de Esther não citar o nome Deus, nós temos um livro que fala da providência de Deus em todos os aspectos. Embora o povo vai passar esse grande conflito e parece que Deus está ausente dessa história, nós podemos perceber nos detalhes que Deus estava assim providenciando todas as coisas. Desde o início, por exemplo, no capítulo 1, nos fala que a rainha, a esposa de Assuero, acabou perdendo a sua posição exatamente porque ela era uma mulher maligna, uma mulher malvada e principalmente uma mulher que não sabia honrar o próprio marido. No dia que o rei mandou que ela se apresentasse, ela disse que não iria. Então foi decretado que todo homem fosse senhor em sua casa e ele deixou a sua esposa Vasti de lado. E aí se apregoou um grande concurso, vamos dizer assim, para ver quem seria a nova rainha daquela região. E aí entra em cena a figura de Esther, uma mulher que pertencia ao povo de Deus. Ela foi uma das mulheres escolhidas, preparadas para que passasse um grande período de tratamento de beleza antes de se apresentar diante do rei. E diante de todas aquelas mulheres que ali se apresentaram, quem seria a grande escolhida para ser a esposa do grande rei Assuero? Hadassah, que é o nome para Esther, foi escolhida como a mulher mais bela naqueles dias. Deus, em sua providência, estava colocando já alguém do povo judeu para que estivesse ali naquele lugar. Além disso, observe outro elemento da providência de Deus. Logo depois disso, no capítulo 2 e capítulo 3, nós temos um outro judeu muito fiel chamado Mordecai. Esse homem fez coisas boas para o rei Assuero. Ele descobre uma conspiração e por causa disso mesmo vai ser lembrado no futuro. Por enquanto, ninguém sabe nada disso. Então você percebe nesses primeiros 3 capítulos, embora no capítulo 3 tenha essa crise desse decreto ordenando a morte dos judeus, Deus está presente. Nós veremos isso nos próximos capítulos, como é que o povo vai se virar, como eles vão enfrentar essa adversidade. Mas nós já percebemos os elementos da providência divina, colocando Esther para ser a esposa do rei, sem ele nem saber a sua origem, no caso que ela era uma judia. Nós vemos Mordecai, um homem também justo e correto, que faz o bem, descobre uma conspiração. Ainda que intentos malignos se levantem contra o povo de Deus, Deus está guiando cada fato da história. Assim também, quando Cristo veio ao mundo, ele não veio por obra do acaso, mas na plenitude dos tempos, quando as coisas estavam do jeito que Deus queria, Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Deus é o Deus provedor. Ele providenciou todas as coisas para a nossa redenção. Ele coloca pessoas em cada lugar e conduz cada evento da história para levar todo o pensamento cativo ao Filho de Deus. Foi assim que Cristo nos alcançou, que me alcançou, que tem alcançado a sua vida, colocando cada coisa. Então, quando enfrentarmos situações adversas, sejam decretos malignos, sejam intentos do mal, seja qualquer coisa que você não conseguir entender o porquê está passando por aquilo, lembre-se, há um Deus soberano que guia a história.
Ele governa sobre todas as coisas. Ele tem colocado cada pessoa no seu devido lugar para que no momento certo tudo possa acontecer como Ele mesmo programou. É uma sensação de grande satisfação, alegria e conforto no coração crer num Deus que é soberano, num Deus que conhece a história e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Deus tem os melhores pensamentos para a minha vida, para a sua vida. Portanto, descanse nele, confie na providência de Deus, acredite em Jesus Cristo e viva para a sua glória. Se você está vivendo momentos difíceis, sem entender o porquê está passando por isso agora, tenha paciência, acalme-se. Cristo está presente e Ele conduzirá todas as coisas para um fim proveitoso. Que Deus abençoe sua vida e você possa descansar na certeza de que o Deus soberano cuida da sua vida também. Que Deus te abençoe.